Nesse vídeo a gente vai falar sobre a vitória do Santos em cima do Guarani. Bora! Eu avisei sobre o Guilherme. Enfim, vamos começar o vídeo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí na introdução, nesse vídeo a gente vai falar da vitória do Santos, 2-0 em cima do Guarani, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, 5 jogos, 4 vitórias. É isso que esse time recém-montado, com treinador novo, está fazendo no início do Campeonato Paulista. Eu não esperava um começo tão bom assim, dessa forma, principalmente porque o time, como eu disse, montado, né, ali, a gente fez uma reformulação total no nosso elenco, mas tá me surpreendendo bastante, eu tô gostando muito de ver os jogos, e o único jogo que a gente perdeu, que foi contra o Palmeiras, teve toda a questão do gramado não tá muito bom, da gente ter poupado alguns jogadores por conta dessa situação do gramado. Então, assim, até o momento, um desempenho muito bom do time do Santos. Mas vamos falar do jogo de ontem, 2 gols do Guilherme, a gente já vai falar dele. Vamos começar lá de trás, né, com a escalação. Eu postei o pré-jogo ontem para vocês, né, aqui no Facebook, no TikTok, no Instagram, eu posto pré-jogo em todas as redes sociais, porque é o vídeo curto, né, bem mais fácil de postar nas outras redes sociais que tem uma dinâmica um pouco mais rápida ali. Mas, enfim, eu postei e falei que o Carille já tinha definido a escalação inicial no sábado, que foi o último treino do Santos, né, ali encerrou as atividades no sábado e ele já tinha definido, e o Santos, inclusive, soltou essa escalação no sábado mesmo. Então, a gente começou ali com o João Paulo ontem, que foi muito pouco exigido, né? Eu acredito que ele não fez nenhuma grande defesa no jogo de ontem, porque não que o Guarani não tenha atacado, mas é que a marcação do Santos estava muito boa. A marcação do Santos, de uns jogos para cá, assim, tem melhorado cada vez mais. Inclusive, os nossos zagueiros, eles não têm sofrido muito com as bolas ali, porque a gente consegue cortar ali no meio campo, né? João Schmidt ali, olha, mais uma partidaça dele, mas a gente já vai falar dele. Vamos continuar ali na parte da defesa, né? Gil e Joaquim, mais uma vez, um grande jogo da nossa dupla de zaga ali, porque, como eu disse, eles não sofreram tanto porque a bola não tem chegado muito ali, mas quando chega, eles têm se mostrado muito seguros. O Joaquim mostra porque é esse zagueiro, né, jovem, veloz ali, tem uma qualidade. O Gil, apesar da idade, ele também tá entregando bastante no quesito de posicionamento, ele se posiciona muito bem, bem ali, para conseguir fazer os cortes, fazer tudo. Os nossos laterais, Felipe Jonathan também no primeiro tempo ali que ele jogou, mais uma partida boa do Felipe Jonathan, ele ajudou bastante no ataque. O Aderlan, inclusive, quase faz um golaço ali no segundo tempo, de um chute de fora da área que ele pegou de primeira. O goleiro do Guarani fez uma baita de uma defesa, ia ser um golaço mesmo ali. Eu ainda tô esperando esse gol do Aderlan sair, porque não foi a primeira vez que ele chutou de fora da área, ele arriscou dessa forma. E ele tem essa característica, né? Então eu ainda tô esperando esse gol de fora da área do Aderlan sair. Quem sabe aí não sai nos próximos jogos. Mas ele fez mais uma boa partida. A característica do Aderlan é diferente da do Rainer, né? O Rainer entra no segundo tempo pelo outro lado ali, mas a característica do Aderlan é um pouco diferente do Rainer. O Rainer, ele é muito mais ofensivo ali, joga mais na parte do ataque. O Aderlan joga mais como um lateral mesmo, mas assim, ele foi muito bem também ontem, mais um jogo bom do Aderlan, retornou ontem, né, no jogo de ontem, ele tinha sido poupado no jogo anterior ali, contra o Água Santa, só que ontem ele volta jogando bem, não comprometeu em nada, pelo contrário, ajudou bastante, tanto na marcação quanto na parte ofensiva, então eu também gostei bastante do Aderlan no jogo de ontem. Agora, gente, vamos falar do nosso meio campo, e já vou começar por ele, João Schmidt. Eu já elogiei o João Schmidt horrores no último jogo contra o Água Santa, disse que ele já vinha jogando, né, muito bem, só que ontem, mais uma vez, ele fez uma partida impecável. Ele é muito bom nas roubadas de bola, ele rouba com uma tranquilidade, com uma segurança, com uma calma, que assim, eu fico impressionada. Ele foi um dos melhores jogadores do meio campo do Santos ontem, assim, disparado mais uma vez. Muito seguro nas roubadas de bola, muito seguro nas decisões que ele toma em campo, ele ajuda em algumas enfiadas, ele ajuda também a montar o time
rumo ao ataque. Então, é um jogador que tem sido, assim, olha, um pilar do nosso meio-campo, uma grande referência ali, né, nessa posição, porque ele realmente está jogando muita bola mesmo. Acabou sendo substituído ontem no segundo tempo, acredito até para poupar ele um pouco, que o próximo jogo já é um clássico no meio da semana, né, um clássico um pouco mais pegado contra o Corinthians. Então, foi até aceitável a saída dele, mas ele tá jogando muito. É um jogador, assim, que realmente me surpreendeu bastante, né? Me surpreendeu bastante. É um jogador com muita qualidade. Os outros jogadores ali do meio campo, a gente teve o Diego Pituca fazendo mais uma boa partida. O Casares ali pelo meio campo também. Ontem o Casares fez mais um jogo bom, viu? Já falei que ele tinha jogado bem, né? No último jogo que ele tinha entrado. A gente tá vendo essa evolução do Casares aos poucos. Ontem ele já fez um jogo melhor do que contra o Água Santa e melhor do que o jogo anterior que ele já tinha entrado, acho que contra o Palmeiras, né? Que eu falei que ele não tinha ido tão bem. Eu acho que foi contra o Palmeiras. E, assim, no jogo de ontem, ele ajudou bastante também, olha, no ataque. No ataque ele ajudou muito. Ele ajudou também nas questão de ultrapassagens, assim. Então, é um jogador que tá evoluindo jogo a jogo, e isso é importante, porque o Casares, querendo ou não, é um jogador importante pro meio-campo do Santos, né? É um jogador, é um meia, né? É um meia ali. Então a gente precisa do Casares melhor realmente evoluindo a cada jogo para que chegue nas fases decisivas do campeonato ali, com ele jogando o fino da bola. Otero, outro jogador também ali que fez mais um bom jogo. O Otero, ele entrega bastante na raça, né? A verdade é que o time inteiro do Santos tá entregando muito na raça esse ano. A gente via nos anos anteriores, às vezes, jogadores desistindo de jogadas, desistindo de uma bola ali. E esse ano não, a gente tá vendo os caras brigarem até o último minuto mesmo. E isso tem me chamado bastante atenção, porque eu gosto dessa raça. Eu gosto de ver o jogador mostrando que de fato tá comprometido com o trabalho, que de fato tá ali disputando toda a bola. Por mais impossível que possa parecer, os caras brigam, correm, enfim. Eu gosto de ver isso, porque mostra, igual eu falei, que eles estão ali por nós, pela torcida, né? A gente tá aqui fora do campo torcendo por eles, e eles estão representando de fato o time dentro de campo. Então eu gosto disso. Enfim, Otero. O Otero, ele fez mais um bom jogo. Eu tô gostando bastante de ver o Otero jogar no Santos. Eu disse pra vocês, quando eu tava fazendo as apresentações, né, que o Casares era o único nome que eu tava com o pezinho atrás em relação à contratação. E o Otero, eu esperava ver ele jogar o que ele jogou, né, assim, no auge dele. E eu realmente tô vendo um Otero muito comprometido, e eu tô vendo o Casares me surpreendendo bastante. Então, isso é importante, né? Eu tenho gostado bastante dessa evolução desses dois jogadores. O Otero um pouquinho mais acima já do que o Casares nesse quesito de evolução, mas ambos estão crescendo e evoluindo dentro do time. Vamos pro nosso ataque agora, porque eu vou falar do Furt primeiro. Eu mais uma vez o Furt, eu acredito que foi um pouco abaixo ali. Os principais momentos do Santos, mesmo que a bola chegou no perfeita pro Furt, o Furt já não estava mais em campo. Ele foi substituído pelo William Bigode. Que legal. Mas o Furt, eu ainda acho que ele tá um pouco perdido em relação ao time. Eu acredito que ele tem que tentar encontrar mais uma vez o espaço dele dentro de campo. Eu não tô sentindo que ele ainda tá... que ele começou a temporada. Eu acho que o Furt tá meio perdido. Ele precisa se encontrar ainda nesse time do Santos, nesse time que tá começando ali. Começando não, porque a gente já tá indo pra sexta partida, né? Mas enfim, que tá se formando ali. Eu acho que o Furt precisa se encontrar ainda. Mas o Guilherme, já vou falar do Guilherme antes de falar das substituições do primeiro tempo, do segundo tempo. Por quê? O Guilherme, gente, eu defendi o Guilherme aqui, acho que quase em todos os vídeos, até quando ele não tava jogando bem, porque eu sempre falava, gente, o Guilherme precisa de um campo que faça com que ele consiga desempenhar o melhor futebol dele. A gente encontrou muitas dificuldades nos 4 primeiros jogos, né? Jogando fora de casa em Ribeirão Preto. Depois a gente jogou na Vila Belmiro, mas estava uma chuva, assim, que estava chovendo acho que quase 2 dias. Quase 2 dias. Então, haja gramado para aguentar, e a Vila ainda aguentou bastante. Depois a gente saiu para pegar um campo ali do Palmeiras, que também estava com situações precárias. Então, em todos esses primeiros jogos, o Guilherme encontrou uma dificuldade absurda de jogar o futebol dele. Esse futebol que vai para cima, esse futebol driblador. E ontem ele conseguiu fazer isso jogando na Vila Belmiro, né? Ele conseguiu
E eu fiquei muito feliz de ele ter feito o gol. Primeiro gol de pênalti ali, mas é claro que esse pênalti surge de uma jogada dele. Ele sofre o pênalti, então ele vai lá e cobra. E era uma jogada que estava acontecendo ali bem recorrente no segundo tempo, né? Tinha acontecido acho que 2, 3 vezes já. E não tinha dado certo, mas eles continuaram insistindo até que o Guilherme de fato consegue tomar a frente do defensor ali. Sofre o pênalti, vai para a cobrança do pênalti, converte, faz o primeiro dele com a camisa do Santos. E depois tem o segundo gol dele, que enfim, mais um gol ali na velocidade que ele ganha e toca ali por baixo do goleiro. Então foram 2 gols de jogadas trabalhadas do Santos, não foi o acaso, não foi tipo, ah, deu sorte. Não, o Santos trabalhou esses gols para acontecerem ali no segundo tempo, né? Agora vamos falar do jogo, já que eu falei individualmente de cada jogador aí. Vamos voltar lá no início do primeiro tempo, porque o Santos ele começa a partida um pouco assim, desligado, né? O Guarani parte para cima, tem umas oportunidades ali com a bola passando na nossa área. Só que depois que o Santos acorda pro jogo, o Guarani já não tem tanto oportunidade assim, né? Até porque, como eu disse pra vocês, a marcação do Santos conseguiu se encaixar de uma forma absurda mais uma vez e a gente conseguiu fazer, assim, o João Schmidt, ele tava em todo o campo. Ele não dava oportunidade pro Guarani armar nenhum ataque, nenhum contra-ataque, porque ele conseguia sempre ficar na recuperação ali. Então foi um jogador muito importante por conta disso. O Guarani tentava jogar e o João Schmidt simplesmente não deixava. Depois que o Santos toma esse controle do jogo ali no primeiro tempo, a gente começa a assustar o Guarani. A gente chega com perigo em várias oportunidades, mas é somente no segundo tempo, né, que a gente consegue de fato o gol. Importante ressaltar que no início do segundo tempo a gente faz algumas alterações. O Furt e o Felipe Jonathan são substituídos, né, porque eles pedem para sair por conta de estarem sentindo ali, né, até mesmo para serem poupados para o próximo jogo. É importante ressaltar isso também. Como eu disse, um clássico na próxima rodada. O Kevson entra no lugar do Felipe Jonathan e o William Bigode entra ali no lugar do Furt. O Kevson, infelizmente, logo no início do segundo tempo ali, ele acaba sofrendo um encontrão ali, né, com o jogador do Guarani e é substituído por conta ali de uma possível lesão. Ainda não tem nada certo o que aconteceu com ele. A gente precisa mesmo esperar o Santos divulgar hoje as informações sobre o que aconteceu com o Kevson, se é uma coisa grave ou não, se é uma lesão grave ou não. Vamos ficar atentos, eu vou informar vocês nas redes sociais aí, né? Aqui no YouTube eu acho que nem tanto, né? Mas no Instagram e no Facebook, principalmente no Facebook, eu vou postar o que aconteceu com ele lá assim que o Santos divulgar pra gente. Enfim, com essas alterações, o Santos ele segue ali, não muda muita coisa, na verdade. O Santos continua jogando, continua indo pra cima, continua pressionando o Guarani, tentando o primeiro gol. E quando o Kevson é substituído, quem entra no lugar dele é o Rainer. E o Rainer, ele mais uma vez ali... Gente, o Rainer é um lateral que eu tenho gostado bastante, porque, como eu disse pra vocês, ele me surpreendeu muito quando jogou o primeiro jogo como titular, e ele entregou bastante ali, bastante futebol mais uma vez. Às vezes eu falo que entregou, parece que é no sentido ruim da palavra, mas não. Ele entregou no sentido positivo, ele entregou bastante futebol ali, e jogando pelo outro lado, ele também conseguiu jogar bem ontem no segundo tempo, então eu gostei do Rainer também jogando no segundo tempo. O William Bigode, que eu disse pra vocês há uns vídeos também, nas vezes que ele entrava, que ele tava meio desligado da partida, não tava se encontrando, ontem ele jogou melhor. Ontem ele conseguiu ser bastante participativo no ataque. Eu gostei do que eu vi do William Bigode ontem. Tanto é que ele teve 2 oportunidades de gol, uma estava impedido e na outra não estava impedido, mas ele acabou finalizando em cima do goleiro. E, enfim, o Bandeira também deu impedimento no lance, mas se a bola tivesse entrado, a gente teria o VAR e teria sido o gol legal, porque não estava impedido. Então, assim, a participação do William Bigode ontem no ataque do Santos foi muito importante. Eu gostei bastante do que eu vi da parte dele. Outro que entrou também e participou do segundo gol foi o Morelos. O Morelos, né, como vocês sabem, ele estava tentando acertar ali a sua redução salarial. Acertou, ficou tudo regularizado. Foi ontem pela primeira vez relacionado no jogo do Santos. E ele já entrou ali no segundo tempo, sendo decisivo, porque ele deu a assistência ali. Ele fez a jogada primeiro do segundo gol, né? E também deu a assistência pro Guilherme fazer o segundo gol do Santos ali e a gente ficar mais tranquilo na partida no finalzinho ali. Então o Morelos também muito importante. Ele entrou ontem, jogou bem.
Ano passado a gente não conseguiu ver muito do Morelos no Santos, porque ele se lesiona logo no início da chegada dele, então ele perde o final da temporada inteira. Mas esse ano a gente espera que ele possa fazer bons jogos com a camisa do Santos, né? Principalmente por ter aceitado ficar e reduzir o salário dele e tudo mais. O Rincon foi o último jogador que entrou ali pelo lado do Santos, ele também fez uma boa partida. O Rincon é o nosso capitão, né? Tanto é que assim que ele entra, o Pituca já entrega a braçadeira para ele. Todos os jogos que o Rincon entrou foi dessa forma, porque o Rincon tem uma liderança dentro de campo absurda, monstruosa, e todo o elenco tem bastante respeito por ele. Enfim, gente, foi isso. O Santos ontem, mais uma vez, jogou muito bem. Pode ter começado um pouco desligado. Ai, até puxei meu cabelo. Pode ter começado um pouco desligado no início ali, né, do primeiro tempo, mas depois que se encontrou no jogo, conseguiu criar bastante, conseguiu ditar o ritmo do jogo, ditar o ritmo da partida. E eu gostei bastante do que eu vi mais uma vez, né? Gostei bastante do que eu vi mais uma vez. Eu tenho gostado muito dos jogos do Santos até aqui. Como eu disse pra vocês, tem me surpreendido bastante. E toda a evolução, não só individual dos jogadores, mas coletiva, também tá me surpreendendo muito. Porque, como eu disse no início desse vídeo, e o que a gente já tá cansado de saber, o time do Santos é um time que foi totalmente reformulado, né? Tem um treinador novo, que é o Carille, e ele tá tentando implantar a ideia de jogo dele ali. Então, o próximo jogo vai ser um clássico, como eu disse, contra o Palmeiras. Eu vou repetir agora. Clássico é 50 para cada lado. Então, não importa que o Corinthians esteja na zona de rebaixamento hoje ali do Campeonato Paulista, clássico é clássico, e a gente tem que entrar da mesma forma que a gente entrou nesses últimos jogos, acreditando em nós, principalmente, mas sabendo que a gente vai ter uma equipe bem qualificada do outro lado também, independente de qualquer coisa, independente da situação que o Corinthians tá. Não dá para entrar de salto alto. Mas, de qualquer forma, a gente espera fazer um bom jogo e seguir com essa evolução que a gente tá vendo no time do Santos, que é tão boa e que a gente tem gostado tanto, né, no time do Santos. Bom, gente, o Santos ele é líder do grupo A, né, com 12 pontos. Como eu disse para vocês no início também, 5 jogos, 4 vitórias. Então, assim, um início de temporada avassalador do time do Santos. Eu gostei bastante, gente. Nossa, eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Eu tô, assim, surtando de felicidade. E eu espero que o Santos continue dessa forma e que ele possa nos dar muitas alegrias ainda esse ano. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Estou louca para saber a opinião de vocês sobre essa partida. Eu vou ficando por aqui. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau!